Olá, bem-vindos ao nosso podcast do AFIA Endocrino Papers. Aqui te mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio e o tema hoje é dúvidas dos nossos alunos do curso de endocrinologia para consultório do AFIA Endocrino Papers. Como vocês sabem, nós temos um curso de atualização, que é o curso de endocrinologia para consultório, que tem aulas e módulos de todas as áreas da endocrinologia: diabetes, doenças tireoidianas, doenças adrenais, neuroendocrinologia, dislipidemia, doenças osteometabólicas. E nossos alunos, eles conseguem enviar dúvidas referentes a essas aulas, a esses módulos, na nossa plataforma do aluno, na nossa plataforma em que ficam os nossos cursos. Periodicamente, nós selecionamos algumas dúvidas que são interessantes para discutir aqui, em formato de podcast. E hoje nós temos algumas dúvidas que são bem importantes e que podem ser também a sua dúvida. Então preste atenção. A primeira dúvida de hoje é do aluno Rodolfo Santos. Ele quer saber quais são as opções de tratamento para pacientes portadores da síndrome de Marini-Lenhart. Vamos nos familiarizar com esse termo. A principal causa de hipertireoidismo no nosso meio é a doença de Graves, que é uma doença autoimune. Mas uma outra causa importante de hipertireoidismo é o nódulo autônomo, que pode ser o adenoma tóxico ou o bócio multinodular tóxico. Pacientes que apresentam doença de Graves podem ter também, cerca de 30% dos casos, nódulos tireoidianos, que na maioria das vezes, quando avaliados por cintilografia, demonstram ser nódulos frios, nódulos que não captam bem o iodo radioativo. Não são nódulos autônomos em sua maioria. Inclusive, boa parte deles necessitará de uma punção para avaliação do risco de malignidade. Agora, há uma raríssima situação em que nós temos uma concomitância de doença de Graves, hipertireoidismo por doença de Graves e também nódulos autônomos. O paciente pode ter um adenoma tóxico, por exemplo, se é um único nódulo, ou ainda vários nódulos autônomos. A essa situação, a essa síndrome de concomitância dessas duas situações, nós chamamos de síndrome de Marini-Lenhart. Isso pode acontecer de maneira simultânea ou alguns pacientes que fazem tratamento com radioiodo para adenoma tóxico podem evoluir no futuro com doença autoimune, com doença de Graves. Bem, diante de um paciente que tenha doença de Graves e nódulo autônomo, qual será a melhor estratégia de tratamento? A dúvida do aluno surge porque nós sabemos que as tionamidas, o tapazol, o próprio tiuracil, são a melhor opção para o paciente que tem hipertireoidismo e tem como etiologia ali a doença de Graves e não deseja submeter a um tratamento cirúrgico, não deseja submeter a um tratamento com radioiodo. Nós sabemos que as tionamidas são capazes sim de levar à resolução do hipertireoidismo por doença de Graves e são consideradas um tratamento seguro. O inconveniente seria a necessidade de uso prolongado da medicação, por pelo menos 12 a 18 meses. Por outro lado, em pacientes que têm somente nódulos autônomos, a melhor opção seria radioiodo ou cirurgia, porque o tratamento apenas com medicamentos não leva à resolução da doença. E o que fazer nos pacientes que apresentam as duas condições de maneira simultânea? Aqui a gente vai raciocinar pensando no nódulo autônomo, no adenoma tóxico ou no bócio multinodular tóxico. E há indicação de tratamento definitivo para a síndrome de Marini-Lenhart ou com iodo radioativo ou com tireoidectomia ou com cirurgia. É claro que aqueles pacientes que apresentam sintomas muito exuberantes de hipertireoidismo ou ainda pacientes mais idosos, pacientes com doença cardiovascular, vão necessitar de uma compensação desse hipertireoidismo, da tireotoxicose com tionamidas, até que façam o tratamento definitivo. Mas, respondendo aí ao Rodolfo, se tem Marini-Lenhart, a gente tem que encaminhar, mesmo que seja ali a médio prazo, para radioiodo ou para tireoidectomia.
E vamos para a segunda dúvida, muito importante, da aluna Olivia. Essa aqui eu sei que é dúvida de muita gente, principalmente dos colegas que não são endocrinologistas. A Olivia pergunta: quais classes de antidiabéticos precisam ser interrompidas quando o paciente vai iniciar insulinoterapia basal bolus? Então, por exemplo, um paciente com diabetes mellitus tipo 2 que está utilizando alguns antidiabéticos orais, metformina, empagliflozina, está também ali com insulina basal, glargina ou NPH e vai precisar iniciar insulina prandial nas principais refeições, ou seja, vai passar a utilizar o famoso esquema basal bolus. O que eu devo fazer com os antidiabéticos orais, com a metformina, com a gliflozina? Mantenho, devo suspender? Existe alguma classe em específico que eu devo interromper? Posso manter todas? Vamos entender isso. De modo geral, a Associação Americana de Diabetes recomenda que a gente mantenha a terapia não insulínica, mesmo quando o paciente vai necessitar de uma intensificação. Por quê? Para que a gente possa manter esse paciente ainda com o benefício que esses antidiabéticos oferecem. Não só em relação ao controle glicêmico, mas também em relação ao controle de peso, redução de risco cardiovascular, redução de risco de desfechos renais. Então, a empagliflozina, por exemplo, ela não está nesse esquema apenas para controle glicêmico. Para ser bem honesto, num paciente que já vai fazer insulinoterapia basal bolus, o menor benefício da empagliflozina, que não é um antidiabético potente, será em relação à redução de hemoglobina glicada. Ela está ali também, principalmente, para redução de risco cardiovascular, redução de risco de desfechos renais. Então, se eu ressuspendo esse antidiabético porque eu vou intensificar o tratamento com insulina, eu até posso conseguir um bom controle glicêmico utilizando apenas a insulinoterapia, mas esse paciente não terá ali os demais benefícios da medicação oral. E o mesmo vale para a metformina, e o mesmo vale, por exemplo, para pacientes que fazem uso de agonistas de receptor de GLP-1 concomitantemente ao tratamento com insulina. Agora, a gente deve ter cautela com aqueles antidiabéticos que aumentam o risco de hipoglicemia, que são os secretagogos de insulina. No caso, que a gente usa hoje na prática, as sulfonilureias, gliclazida, glimepirida, glibenclamida. Não existe uma regra bem estabelecida. O que a ADA recomenda é que a gente considere interromper quando intensifica o tratamento com insulina. Na prática, uma dica prática que funciona bastante é: se você vai necessitar de dose de insulina, mesmo que seja só insulina basal, ali maior que 0,3, 0,4 unidades por quilo por dia, eu recomendo que você interrompa a sulfonilureia. Porque, além da questão do ganho de peso que ela promove, que vai ser somado ao ganho de peso da insulina, a gente terá aí um risco maior de hipoglicemia. E é melhor que você faça esse manejo do risco de hipoglicemia apenas com a insulina, do que submeter esse paciente ao risco tanto da sulfonilureia quanto de uma dose alta de insulina. Para pacientes que fazem uso de insulina NPH, uma outra dica prática é suspender a sulfonilureia naquele momento em que você passa a utilizar a NPH 2 vezes ao dia. O paciente necessitou aumentar a dose e você vai colocar agora 2/3 da dose da NPH pela manhã e 1/3 à noite. Então, uma boa sugestão é nesse momento em que você vai fracionar a dose para manhã e noite, aproveitar e retirar a sulfonilureia. Mas outras classes de antidiabéticos, metformina, inibidores do SGLT2, agonistas de receptor do GLP-1, podem e devem ser mantidos, não só para poupar dose de insulina, mas também para manter os demais benefícios. Próxima dúvida do aluno Luciano, tem relação com o novo guideline que foi publicado pela Endocrine Society sobre insuficiência adrenal associada ao uso de glicocorticoide, causada pelo uso de glicocorticoide. O Luciano perguntou se atualmente os testes dinâmicos para avaliação do eixo adrenal, por exemplo, teste com ACTH sintético, teste de tolerância à insulina, não são mais recomendados em nenhum caso de insuficiência adrenal por uso de corticoide. Vamos entender? Recentemente, a Endocrine Society publicou um consenso inédito, dando orientações sobre como conduzir pacientes que estão utilizando corticoide
em relação à preocupação com a insuficiência adrenal e dando orientações sobre o que fazer na reta final quando esse paciente já está com dose fisiológica de corticoide para decidir se o corticoide poderá ou não ser interrompido. Uma sugestão do grupo é que quando o paciente estiver utilizando a prednisona numa dose mais baixa ou outro corticoide em dose equivalente à prednisona, ali em torno de 5 mg dia, que é uma dose fisiológica, a gente cheque o cortisol sérico desse paciente. O paciente pode tomar a prednisona na manhã anterior, 24 horas depois, já estando 24 horas sem corticoide, pela manhã, esse paciente dosa um cortisol sérico basal. Se esse cortisol for maior que 10, a gente está tranquilo que esse paciente não está evoluindo com uma insuficiência adrenal por uso de corticoide e a prednisona ou outro corticoide em uso poderia ser interrompida. Se esse cortisol está menor que 5, nós iremos manter a dose de corticoide em uso e reavaliar esse paciente após alguns meses. Esse paciente tem alto risco de insuficiência adrenal caso o corticoide seja interrompido. No entanto, aqueles pacientes que mantêm ali um cortisol entre 5 e 10, eles estão numa zona cinzenta. E aqui haveria duas possibilidades. Uma das possibilidades é reavaliar esse cortisol após algumas semanas ou alguns meses, manter a prednisona e reavaliar o cortisol após algumas semanas ou alguns meses. E a outra possibilidade, respondendo à dúvida do Luciano, seria justamente fazer um teste dinâmico. Então, nós temos sim ainda um espaço para realizar teste dinâmico nesse paciente que está desmamando o corticoide. Então, seria justamente esse caso em que ele já está com dose baixinha, 5 mg dia de prednisona, você checou o cortisol sérico, está ali entre 5 e 10, uma zona cinzenta, você pode fazer o teste dinâmico para avaliar se é um paciente de alto risco de insuficiência adrenal após a interrupção do corticoide. Qual teste dinâmico poderia ser realizado? Nós temos a opção do teste com ACTH sintético, conhecido como teste da cortrosina, em que o paciente recebe uma dose do ACTH sintético e tem um nível de cortisol avaliado posteriormente. Se cortisol maior que 18, a gente consegue descartar a insuficiência adrenal. E a outra opção é o teste de tolerância à insulina. O paciente recebe insulina por via intravenosa para provocar uma hipoglicemia e checa o cortisol em vigência de hipoglicemia. Se ele tiver um pico também maior que 18, a gente consegue descartar insuficiência adrenal. Então, esse é o espaço que o teste dinâmico tem nessa situação de investigação de insuficiência adrenal induzida por uso de corticoide. Próxima dúvida da Larissa. Ela quer saber, nos casos de diabetes gestacional em que ocorre elevação apenas das glicemias pós-prandiais, se a metformina seria uma melhor opção em relação à insulina, considerando que o jejum da paciente está na meta. Vamos lá. Paciente com diagnóstico de diabetes gestacional, que é a dúvida dela. Nós temos como meta de glicemia em jejum menor que 95, ali entre 65 e 94 seria o ideal. Glicemia 1 hora após o início da refeição menor que 140 e glicemia 2 horas após o início da refeição menor que 120. Há pacientes com diabetes gestacional que vão fazer descompensações em momentos específicos. Então, tem um jejum bom, por exemplo, mas faz apenas hiperglicemia pós-café, pós-almoço, pós-jantar. Há outros casos de pacientes que fazem apenas hiperglicemia em jejum e têm glicemias pós-prandiais na meta. A dúvida da aluna é se a paciente que tem apenas hiperglicemias pós-prandiais responderia melhor à metformina, até porque, como ela tem um jejum normal, eu não poderia fazer uma insulina basal, por exemplo, como é o caso da NPH ou ainda da insulina degludec. Mas a resposta é não. Mesmo nesse caso, a insulina ainda é a primeira opção. Vamos entender. Paciente com diabetes gestacional que teve falha com o tratamento não farmacológico, com dieta e atividade física, terá sempre a insulina como primeira opção de tratamento. A metformina, ela é efetiva para o controle glicêmico,
No entanto, a gente tem ainda algumas preocupações de segurança que fazem com que ela acabe ficando como segunda opção em relação à insulina. Então, ela hoje é recomendada pelas diretrizes para aquela paciente que se recusa a usar insulina, ou para paciente que está usando insulina em dose alta e mantém controle glicêmico ruim, ou a paciente que está evoluindo com ganho de peso excessivo, ou quando o bebê, o feto, está evoluindo com ganho de peso excessivo, e aí a metformina será associada à insulina. Mas se você tem uma paciente com diabetes gestacional que está fazendo pontualmente hiperglicemias pós-prandiais, a orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes é começar um esquema personalizado de insulina, apenas com insulina de ação rápida ou ultra rápida, exemplo, regular, asparte, lispro, fast asparte, antes daquelas refeições em que ela tem picos de hiperglicemia. Nem toda paciente com diabetes gestacional vai necessitar de insulina basal. Ela pode ser tratada apenas com insulinas prandiais, assim como outras pacientes serão tratadas apenas com insulina basal, porque o problema delas é unicamente o jejum. Ficou claro? Então é isso. Diabetes gestacional pode ter um esquema personalizado, ajustado de insulina de acordo com as necessidades de cada paciente. Bem, pessoal, até aqui nós discutimos dúvidas importantes sobre diferentes áreas da endocrinologia, diabetes gestacional, doenças adrenais, doenças tireoidianas, mas há ainda outras dúvidas que serão esclarecidas ao longo desse podcast. Caso você queira conferir o podcast em sua versão completa, acesse a nossa plataforma de cursos do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.